E uma coisa, né, até para começar esse papo aí, que, por exemplo, o pessoal sabe, né? Eu sou ateu, tá? Eu não acredito em Deus, né? Mas a Bíblia não tem nada a ver com isso, num certo ponto, né? Porque a Bíblia, na verdade, ela nada mais é do que um livro que veio contando a história de um povo e daquele povo ali, né? Então, assim, a Bíblia é um negócio que, vamos dizer, é um livro que ele meio que atravessa as religiões, assim, né? Porque ele não tem muita... Tem uma visão histórica, né? É né? mesmo um livro para contar a história. Exatamente. E tem até um diferencial da Bíblia enquanto livro religioso que é importante você colocar. Se você pegar, existem outros livros religiosos no mundo. Você tem o Alcorão, você tem o Bhagavad Gita, você tem o livro dos Vedas, você tem o Tao Te Ching, tem vários livros. Só que nenhum desses livros religiosos que eu mencionei, outros que eu poderia citar, o Mahabharata, hindu, eles preconizam uma história real. Está todos... Por exemplo, se você for conversar com um hindu, ele não está nem um pouco preocupado se Krishna e Arjuna existiram, se aquela batalha existiu ou não existiu. A Bíblia não. A Bíblia é um livro que ela mostra uma fé que se assenta numa história real. Agora é lógico, é importante dizer, Sérgio, que a gente não vai encontrar duas coisas que eu quero esclarecer para a galera aqui. Em primeiro lugar, não é aquela ideia que alguns têm que eu vou com a pá no ombro isso é legal falar. e a Bíblia no outro, aí eu falo assim, peraí, eu tenho que provar a Bíblia. Aí eu vou lá e começo a fazer um monte de buraco. Olha, achei isso aqui. Não é assim, você entendeu? Olha, Jesus tomou o cálice e bebeu. Olha, eu achei um cálice aqui, então eu provei a Santa Ceia de Cristo. Não é assim que funciona. É um trabalho sério, que cruza várias áreas. O Sérgio viu aqui, você está convidado a vir também. Tem artigos científicos publicados que mexem com a siriologia, com datação, uma série de elementos. E a gente, depois que analisa toda a história que os artefatos me contam, aí que eu vou cruzar com a história bíblica e vejo correspondências. Segundo elemento, eu não vou ter uma prova arqueológica para cada versículo da Bíblia Sagrada. Mas isso também eu não vou ter para a história egípcia, nem para a história grega. Por quê? A história passada é um quebra-cabeça de 1000 peças, das quais 900 desapareceram. E eu estou sendo muito bondoso aqui, porque eu não sei se eu tenho 10% da história preservada. Onde é que estão as grandes maravilhas do mundo antigo? Onde é que está o farol de Alexandria? Não tem nada mais, né? Onde é que está ali o Colosso de Rhodes? Não sobrou nem um pedaço, tem uma lasca de pedra do Colosso de Rhodes. O Jardim Suspenso da Babilônia, tem um buraco ali. Então, o que eu faço, seja com arqueologia bíblica, seja com arqueologia egípcia e tudo mais, é a seguinte: amostragem. Sabe quando tem uma corrida presidencial para governador, que o pessoal faz o censo lá? Hoje tem questionamentos disso, mas vamos colocar na situação correta de estatística. Hoje, se a eleição acontecesse hoje, fulano de tal ganharia em primeiro lugar com tantos por cento dos votos e Beltrano. Mas ninguém me entrevistou. Mas a amostragem da estatística me dá uma noção do todo. Então a amostragem do que se encontra confirma as histórias que a Bíblia apresenta ou as desmente? Essa que é a pergunta que se faz. Em muitas histórias bíblicas a gente encontra não apenas a confirmação para a realidade delas, como também o bastidor daquilo ali. Expressões idiomáticas da Bíblia, coisas que a pessoa nem imaginava como seria. É muito legal isso. E uma outra coisa também, né? Eu assim, não sei de nada de Bíblia, não. Mas pelo pouco que eu sei, você tem o Velho Testamento. E o Novo Testamento. O Velho é antes, né? De Jesus. Antes de Jesus. Então, assim, a Bíblia é um livro que ela não é só conta a história de Jesus, né? Não, tem não. toda a história. Tanto que tem muita coisa aqui no museu que é muito antes de Cristo, Muito né? antes. Aqui Mas o nosso você mostrou espectro. aqui que você falou que era... Sim, o mais antigo aqui está 2300 a.C., é a peça mais antiga que eu tenho. Embora eu falei que tenha suspeita de uma ser mais antiga do período calcolítico, que a gente está analisando, talvez, mas na arqueologia tem um detalhe, viu? Errar, para menos, não tem problema. Se eu tiver uma peça aqui, eu falo que é do período do Novo Testamento, e um arqueólogo fala, não, ela é 1000 anos mais antiga, beleza, não pode acontecer o contrário. Vou falar que ela é antiga, é mais nova. Então nós temos desde 2200, 2300 a.C. até o período da Idade Média. Então esse é o espectro que a gente corre aqui da Bíblia Sagrada. E Jesus faz parte disso aí. A Bíblia foi escrita por mais de 60 autores diferentes, num período de aproximadamente 1500 anos que a Bíblia demorou para ser escrita. O primeiro livro da Bíblia provavelmente foi o livro de Jó, escrito no 15º século a.C., e o último livro da Bíblia, o Evangelho de João, escrito no final do primeiro século de nossa era. Então você tem 1500 anos entre o primeiro livro e o último. É muita história, né? É muita história. É muita história. E o que te encantou primeiro, lá atrás, quando você começou? Foi a parte religiosa e tal, ou foi a Bíblia mesmo em si, como um livro de história? Assim? Em termos de cronologia da minha vida, foi a parte religiosa. Liga na tomada, mano.
Quando eu estava fazendo doutorado em teologia, eu estava estudando Bíblia. Eu estava estudando grego do Evangelho de Lucas. A minha tese era sobre... É da cozinha aqui quando a comida fica pronta. Eu estava tentando descobrir um fenômeno do grego koiné, que não é o grego falado hoje na Grécia, mas era o grego que escreveram o Novo Testamento. Há vários tipos de grego, o ático, o clássico, o koiné que escreveu o Novo Testamento. Aí, quando você faz o doutorado, você tem uma concentração de estudos maiores e menores, como a sua área também deve ser assim, eu presumo. Não é? Na área de humanas tem muito isso, eu não sei nas outras áreas. Então, você, por exemplo, você está estudando lá filosofia. Eu sou especialista em Aristóteles, mas eu faço uma área menor em a filosofia moderna. Aí, no meu eu escolhi arqueologia bíblica só para poder ir para o Oriente Médio. Mas quando eu cheguei lá, que eu participei da primeira escavação que não tinha nada a ver com Bíblia, eu fui escavar um sítio neolítico em Charragolan, como professor gráfico. Aí eu vi que dava para fazer um casamento legal, porque agora eu ia conhecer o ambiente onde a Bíblia foi escrita. Eu vou dar um exemplo. Tá muita enrolação essa... Cadê o Apocalipse aqui? Peraí, eu tenho até esse exemplo pra gente ver. Não tem aquela música da Joelma? Eu vou tomar um tacacá, eu vou curtir. Como eu vou saber da música da Joelma? Apesar de boa. O pessoal tá todo rindo aqui porque eu cantei a música da Joelma, né? Joelma, se estiver assistindo, um beijo pra vocês, viu? Agora... Pronto. Agora ele é amigo da Joelma. Veja bem, eu não sabia o que era o tacacá. Não fazia a mínima ideia do que era o tacacá. E eu sou brasileiro, falo a mesma língua do paraense, vivo no mesmo país, na mesma época. Aí eu fui descobrir o que era o tacacá, agora que eu fui lá no Pará, que eu vi o que é a comida, como é que eles preparam e tudo mais. Agora, se isso acontece hoje, imagine tratando de um livro que está há milhares de anos no passado. Seria impossível entender a música da Joelma sem ver o que é o tacacá. Então eu percebi que aquele ambiente me ajudaria a entender melhor as histórias da Bíblia. É o que a gente fala hoje do lance da contextualização, né? Exatamente, isso é muito importante. Em todas as áreas, eu vou falar até na sua área mesmo. Um fóssil, fora do extrato geológico, é um fóssil. É um fóssil, é um souvenir. Você pode até não, você tem um tipo de peixe assim, ele é muito típico dessa área, mas você só sabe isso porque você mapeou outros. Mas se os fósseis fossem meramente tirados e guardados, é só souvenir. Exatamente. Por isso tem gente hoje que defende você não tirar, né, determinadas peças do lugar, né? Eu falo pessoal que eu tive lá em Pompeia, lá eles falam que hoje não é tirado mais. Não. Então você vai e estuda no local, porque tem quadros lá que só fazem sentido se você vê onde ele estava na casa. Aí você vai entender, esse quadro aqui do pessoal comendo ficava na cozinha. Esse aqui do pessoal não sei o que ficava no quarto. Então é assim que o pessoal tem. Tem coisas que fora de contexto você pode interpretar completamente errado. Completamente errado. Às vezes uma estatuetazinha, você quer uma divindade. Não era um brinquedo de criança. Exatamente. Você entendeu? Então acontece muito isso também. Vou pegar um papo, o último papo que a gente teve foi lá no Redcast. Foi mesmo. E aí uma das últimas perguntas do Júnior, que não deu pra responder. Um abraço pra você. O Júnior ele queria vir, mas não deu. Pois é, então convite feito aí. Mas uma das últimas perguntas lá, que você falou que era difícil de explicar, que o Júnior fez, vou fazer em sua homenagem, hein, Júnior? Depois faz um corte aí e a gente manda pra ele. Que era sobre o Apocalipse. Que é, porque você falou que o último livro da Bíblia... O Evangelho de João. Por que não é o Apocalipse? Porque o Apocalipse é o seguinte, o João que escreveu o Apocalipse estava preso na ilha de Patmos. Foi ele que escreveu o Apocalipse. Tá. Ou ele, ou um secretário. Ele escreveu depois, né? Teoricamente o João já teria saído, né? Dele, porque na tradição diz que ele tinha consigo um jovem chamado Prófilos. Prófilos era o que escreveu para João. E quando você compara o Apocalipse de João com o Evangelho de João, a gramática escrita é diametralmente oposta. Caramba! Aí muita gente fala o seguinte, é óbvio que não foi João que escreveu os dois. Não, ele tá pensando com a cabeça de hoje. Mas na época... O cara ia escrevendo pra ele, pô. Tinha o lance dos secretários, inclusive eu te mostrei aquela tabuleta romana que o secretário escrevia. Na época bíblica, ou na época greco-romana, autor e escritor não eram sinônimos perfeitos. Entendi. Por quê? Porque para Não é, Dani? Os dois mundos sempre existem. Alguns de nós estão ali para isso. Israel tem suas regras e o abstrato as suas. As cores centrais têm sua ordem e o degradê tem os seus jeitos, seus jeitinhos de funcionarem com o paradoxo. E são dois mundos que sempre existiram, o Egito e Israel. E sempre vai ser assim. E você é cristão, e o cristão ele tá aqui, ele abraça o mundo, ele entende o paradoxo de todas as visões, de todos os cantos da terra. Sem negar Israel e suas leis. Entende? Agora, não é porque a gente está indo fundo para trazer irmãos de volta que nós nos perdemos de Deus. É para isso que você tem que olhar. escrever, gente, era muito caro. Então, quando eu tinha que escrever um livro, eu editava para um secretário. E o secretário, às vezes, colocava o que eu falei com as palavras dele. Se eu tinha um secretário mais culto, ele escrevia mais rebuscado. É como se esse nosso bate-papo aqui, você pede duas pessoas para transformar isso num livro. Exatamente. Então, se tiver visões, dependendo da visão, exatamente. Né? Então, esse escreveu na Ilha de Patmos. João não morreu na Ilha de Patmos, como muita gente pensa. Ele foi liberto pelo imperador Nerva. É onde? É no Mar Egeu. No Mar Egeu. Hoje pertence... É Grécia, né? Mas era a Turquia, né? Então, hoje, a Ilha de Patmos pertence à Grécia, mas teve uma época que pertenceu à Turquia, quando é época do Império Otomano. Então, ela fica ali no Mar Egeu, a Ilha de Patmos, perto da cidade de Éfeso, que hoje é Kushadás, lá. E dessa ilha, o João sai, quando Nerva solta o Hinduque, permitindo a libertação de todos que foram presos na época de Domiciano, e ele volta para a cidade de Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra um ambiente ali que propicia ele escrever o Evangelho de João. E João dialoga demais com a filosofia ao escrever o Evangelho de João. Isso é muito legal, porque ali em Éfeso morou 500 anos aproximadamente antes de João, um filósofo chamado Heráclito. Heráclito de Éfeso. O rio não passa não se pode atravessar duas vezes o mesmo rio, mas nós temos os fragmentos de Heráclito. E Heráclito para Éfeso era como se fosse, sei lá, Monteiro Lobato para Taubaté.
é aquele cidadão de honra que mesmo anos depois da morte dele, todo mundo fala, nossa, fulano de tal foi daqui e tudo mais e tal. Então o que acontece? O João foi dialogar com os escritos de Heráclito. Heráclito dizia que tinha uma causa primeira, isso é até engraçado, até falando isso com o Sérgio, porque os filósofos foram, não sei se você vai concordar com a minha fala aqui, os primeiros cientistas antes da ciência moderna. Ah, com certeza. Porque... Se você pegar até os caras antigos, filósofo, astrônomo, matemático, papapá, o filósofo era exatamente, cientista, porque ele sentava e debruçava em cima da physis, que era a natureza em grego, falava physis em grego é a natureza, e ele queria entender qual seria o segredo da natureza. Aí você tem lá os pré-socráticos e tudo mais, que achavam que era a água, o apeiron, o ar, o átomo. O átomo foi idealizado. Sim, mas Jesus ia em todos esses lugares e colocavam eles a serviço de Deus. Jesus teve desdobramentos no Egito, ele era chamado de mago, de bruxo, por isso. Porque ele trazia todos os povos, os gentios, para servirem a Deus. Então, o Messias não poderia ir na magia e colocar inclusive os demônios de joelhos para Deus? Ele teria que fingir não ver e ficar lá no paraíso, ter o prazer? Qual Messias que você quer? Dado por Demócrito muito antes de existir a ideia do microscópio. Eu já falava da partícula atômica, que hoje a gente sabe que pode ser divisível. Mas aí nesse mundo, o Heráclito propôs que havia uma causa primeira que permitiu a existência de tudo que há, mas essa causa primeira era tão grandiosa, tão grandiosa, tão grandiosa, que nós não poderíamos compreendê-la. Ela fala assim, a natureza ama ocultar-se. E essa causa primeira, que produziu tudo, mas ela está oculta, ela tem uma ponte com o que foi produzido, que Heráclito dizia que era o Logos. Logos, em grego, significa verbo. Segundo o Talmud, ele promovia sim. Ele tinha símbolos ocultistas tatuados no corpo. Trouxe coisas do Egito. Segundo alguns, a própria cruz é um símbolo ocultista que o cristão promove. Os judeus inclusive. Então tudo isso é referência, tudo isso é menos importante do que a nossa união na verdade da consciência, na jornada de Deus, de tentativa e erro, aprendizado, do porquê de cada coisa. Deus não falhou nunca. Ele experimentou seu contraste e o trouxe de volta para casa. Porque é justamente isso que define os tons das direções, do erro e do acerto. É o encontro. E a jornada de Deus é isso. Julgaram Jesus assim. O Messias é um assim, caindo do céu no inferno e voltando, portando a luz, que só acende na escuridão. Palavra. Aí o que chama atenção é que, como eles queriam descobrir o segredo da natureza, a palavra grega é a palavra arre. Arre você pode traduzir como princípio ou principal. Você não fala, por exemplo, assim, arqueologia, estuda o princípio da coisa. Mas você fala também assim, o arqui-inimigo, o principal inimigo. Tá certo? Princípio e príncipe vem da mesma raiz. Então qual que é o princípio de todas as coisas? Lê os livros, você vai entender. É o Logos. O Logos que causou tudo, e é pelo Logos que conhecemos o que não é conhecido. Aí o João começa o evangelho dele. No princípio era o Logos. Heráclito tá certo. Só que João vai dizer mais que o Logos. Eles têm dificuldade de entender o atemporal, né? Imagina a luz vendo as cores lá e falando, pô, você pega, deixa eu achar aqui. Cores. Então, umas referências ruins. Deixa eu compartilhar. Por exemplo, você tem aqui, ó, as cores quentes e cores frias, né? Tudo isso aqui é a mesma luz. Imagina, ela mergulha no nada. Quando a luz está mais lenta, ela é o vermelho aqui, ó. Certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Que bosta, que porcaria. Mano, os caras vendem tudo hoje em dia, né? Então ela tá bem lenta aqui, ó. Tum. Conforme ela vai acelerando, ó. Aqui no azul ela acelerou pra caramba. Ao ponto dela tá vendo o primeiro passo lá, ó. O vermelho lento. Ela se alcançou. Então o violeta é a soma dela bem lenta e dela bem rápida. Agora imagina, você olha de fora, você tá vendo a jornada toda ali. Você tá vendo aquilo que você tá aqui julgando, por exemplo, como cadê o que você falou aqui? Pô, agora sumiu. Mas enfim, imagina Deus olhando o tempo. Imagina você ser antes de ser, aquele que era antes de ser. Então você sabe que você é a luz completa. Você está aqui. Eu sou a soma de todas essas cores aqui. Essas cores juntas são eu. Eu sou a luz. Se juntar essas cores, dá luz, né? Isso é fato científico, não precisa ser religioso, nem nada para aceitar, correto? Então, se eu tenho essas 7/12 cores,
que tem 6 e 6. Se eu for, eu sei que eu sou a soma delas todas. Se juntar todas elas, dão eu. Aqui no meio tá a luz, ó. Certo? Essa cor aqui, que é cor nenhuma, é a soma de todas essas. Então no vazio, tirou isso. Tirou isso, tudo é vazio. Tudo é nada. E o nada a gente não vê. Portanto, dá agonia. Você não consegue respirar. Tapa a respiração aí que você vai aquela agonia de não movimentar. Não movimentar gera agonia. É só você tapar a respiração, fechar o olho, não se mover, que você vai ver que o que eu estou falando é um axioma. É uma verdade inegável. Correto? Então, eu estou vendo aqui toda a minha jornada temporal. Eu sou a luz completa. Imagina Deus. Deus na existência. Deus não é o todo? Hein, Dani? Pensa aqui comigo. Deus não é o todo? Então ele é todas as tentativas. Ele é tudo o que é possível. Ele é, a partir do momento que você se moveu, que você existe, você vai ter uma fagulha mínima no nada. Um alívio mínimo. Um movimento mínimo. Piscou, abriu o olho. Em relação ao fechado vai ser claro, em relação ao escuro, ao nada. Então você está indo do vazio para o todo. Então talvez você é a escuridão se movendo, gerando a luz. Então, ó, todas essas cores juntas aqui, ela só foi acelerando, é a mesma luz. Só foi acelerando. Então Deus sendo cada passo, você vê aqui de fora, quando ele se dá forma pro eu, ele é antes de ser. Então ele sabe, olha eu ali quando eu era agressivo, emocional, ó. Olha aquele momento quando eu era assim. Conforme cada passo vai sendo dado, você de fora consegue ver o seu momento lento e o seu momento rápido. O seu momento triste e o seu momento feliz. Você começa a ficar fora do momento, administrando, enxergando cada passo. É isso que alguns chamam de quinta dimensão. Estou aqui em quinta dimensão olhando o pensamento e o sentimento, né? O que eu penso e o que eu sinto, que é o que define o que eu sou. Então quando você fala que Jesus era antes de ser, é como a luz olhando para si mesma e vendo as cores. Então ele sabe todo o trajeto. Eis os 12 apóstolos, os 12 deuses, 12 discípulos. Eu, luz, quando me sinto assim, 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 assim. Então ele se carimbou 12 vezes, as 12 cores, os 12 discípulos, 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 deuses. Toda a mitologia concorda com isso. Às vezes tem 13, porque inclui o abstrato, né? Que já é o começo e o fim, que ficou oculto, aqui no caso binário. Às vezes tem 7, que é tiranos sustenidos ali, as terciárias. Mas é sempre a mesma coisa. Então, você percebe ali que a luz ela tem que ser a coesão dos seus momentos. A administração dos seus eus, que precisam se comparar, se diferenciar e se organizar. Nisso consiste o mergulho no contraste. Aquilo que Cristo fez. E foi julgado por isso. É o que a gente está fazendo aqui. E o Danny Boy está nos julgando por fazer. Mergulharmos nesse contraste para que mostremos que isso também serve a Deus. E isso não nega o fato de Israel não ter permissão para acessar os bastidores da obra. Então, de fato, Israel não tem permissão para isso. Mas você é das tribos? Você quer voltar para Israel, ser a Torá viva? Abrir mão da tecnologia, do conhecimento? Aí você tem razão. Tudo isso é... Por que fomos tão longe? Nós somos a resposta. E nós voltamos como um caminho que traz de volta todos os perdidos para o seu momento no degradê. Não precisa ser o intenso Israel sendo um livro vivo, quase um robô. Não
precisa ser a liberdade esquizofrênica, quase animalesca. Ainda pior. Nós temos um encontro dessas situações e é isso que define o real poder e a real essência de Deus, né? Então Cristo é a estrela da manhã. Lúcifer é isso. Lúcifer é a estrela da manhã, o portador da luz, né? Só muda a tradução. Você vem do latim de lux ferre, de portar a luz, né? Que era Vênus, a estrela da manhã. Porque aquele que mergulha no vazio se lembra da agonia, da ausência de Deus. Então você largou a presença de Deus. Você vai ser chamado de traidor. Mas como Deus ia se lembrar? Como Deus ia conhecer a escuridão do vazio? Como Deus ia conhecer sua ausência se não mergulhasse lá? E quem poderia aguentar mergulhar lá senão Ele mesmo? Portanto, o mergulho do Pai que se torna o Filho. E na volta, os raios se encontram, se tornando o diâmetro que definem o Espírito Santo, o circuito de toda a realidade. Isso é geométrico também. Isso é equacionável. Esse é o percurso do átomo, do sistema solar, das próprias cores. E é a história messiânica. É a história de Deus. Logo se fez carne e habitou no meio de nós, e João vai identificar Logos com Jesus de Nazaré. E aí começa o Evangelho de Jesus. Ou seja, tá vendo? Logo se fez carne e habitou no meio de nós. Imagina essa luz se limitando. Então essa luz, olha o que a Bíblia fala, logo se fez carne e habitou no meio de nós. Então toda essa luz, ela teve que caber na realidade. Então ela se fracionou. Então você vê que ele tinha 12 partes de si para caber na realidade. Ele era a soma daquelas 12 partes e a divisão da unidade em 12. E se você pegar 12 de 12, dá o 144 do Apocalipse, que dá 72 embaixo e 72 em cima. Aí você entende os 72 demônios, 72 ascensionados. E apóstolos no geral, né? Os anciãos e tudo se conecta. Deus vai além, né, da sua interpretação bíblica. Mas não que ela não seja valorizada, mas você tem que se encontrar ali. Então quer ser a Torá viva? Vamos voltar para Israel. Você sabe onde você vai estar na era messiânica, que não é na liberdade do conhecimento, mas na representação do livro vivo. E também tem lugar para você, tem lugar para todo mundo. Depende de onde seu coração está e onde você vai abastecer a obra. Nesse degradê que é Deus orbitando a si mesmo e se protegendo, com as interpretações mais variadas sendo trazidas para o mesmo centro. João dialogou do conhecido por conhecer, como eu estou falando com você aqui. Eu não entendo nada de Bíblia. Eu pego alguns pontos da sua área para poder ilustrar a Bíblia Sagrada. É o que o João fez. E o Apocalipse entra no quê? O Apocalipse entra no seguinte aspecto. Como o João estava na ilha de Patmos, ele escreveu sobre as coisas que haveriam de acontecer e ele usou um estilo literário chamado Apocalipse. Apocalipse é um estilo literário. O que significa essa palavra Apocalipse em grego? Ué, Dani, Jesus não foi tomar a chave do inferno? Jesus não se tornou rei do inferno? Ou tem alguém com poder acima dele em qualquer lugar do universo? Ele não morreu naquela cruz para cair no abismo mais profundo e recuperar a chave do inferno que ele entregou em Adão, fazendo a própria vontade? Era de Deus o poder. Ele preferiu o livre-arbítrio, ele tomou a chave. Se arrependeu, caiu no vazio, sofreu e sofreu ao redor da história que está na Bíblia. E quando ele finalmente entendeu e mereceu a chave, recuperou a chave, naquela cruz ele entregou de volta para Deus. Então ele foi fundo no abismo da dor, da agonia, da revolta, da injustiça. Cristo pagou o preço, igual Lúcifer, da estrela mais brilhante, o Filho de Deus. Caiu no inferno, no sofrimento, na agonia da cruz. De rei que deveria ser exaltado, ele foi humilhado, cuspido e ferido. A mesma história, a mesma jornada de Lúcifer, a jornada de Cristo. A estrela mais brilhante que caiu na escuridão, foi rejeitada, odiada pelos religiosos. Por defender os excluídos. Por mergulhar na escuridão para acender a luz. Ninguém está acima do Cristo, do Messias e de Deus. Portanto, não há Bafomé nem nenhum Satanás acima dele. Ele do alto foi o mais baixo e ele é o todo, o alfa e o ômega. Ele é um do vermelho ao azul, que faz o violeta onde a luz renasce, não há nada além dele. E essa solidão o faz se fracionar em todos nós, lhe permitindo tais questionamentos que lhe acompanham nessa jornada, tendo que responder o óbvio e assim estar vivo. Aqui e agora.
apó é para longe de. Por exemplo, apóstolo, que foi enviado para longe, não os enviados, apóstolo. Quando você fala apoteótico, uma coisa que está muito longe da terra, está longe, distante. Apostasia, aquele que rompe, que apostata, que vai para longe. Então, aposta, o que fala aposta? O pessoal jogava os dados para longe. Então, apóstolo é? Apóstolo é enviado, que vai para longe. Tá. Então, apó significa para longe de, ok? Aí você pega a palavra calipto, significa sombra. Tanto é que eucalipto, em grego, boa sombra. Então, apocalipto, para longe da sombra, para longe das trevas. O que está longe da sombra está revelado, está à luz. Então, o Apocalipse era uma revelação de Jesus. Só que eles escreviam o Apocalipse de maneira codificada. Para quê? Porque estavam denunciando poderes que estavam no poder. Eu sei que é redundante, poderes que estavam no poder, mas a ideia é essa mesmo. O pleonasmo é proposital. Eram pessoas que estavam administrando, que queriam impedir aquilo de chegar no povo. Então, eles escreviam de maneira codificada. Ao invés de falar de Roma, falava de uma besta, um animal feroz que surgiu do mar. É Roma. Não, os judeus são inteligentes, mas ele quis dizer, acho que por estarem no eco dos ancestrais, né? Quando esbarram no que precisa do sentimento para entender, eles travam, né? Ficam meio assim, lesados nesse sentido. Eu entendi o que ele quis dizer. A besta do Apocalipse é Roma, o Império Romano em todas as suas Mas foi fases. bom que você corrigiu também, Rogério, que senão soa mal mesmo. Pode ficar parecendo que o judeu é burro, mas não é. Mas fica parecendo lesado porque não entende. Porque tem a trava do eco. E talvez ele seja de uma das tribos, né? Ou não, talvez daqui uma semana, um mês, ele veja os vídeos, desdobre e seja um de nós, né? Como vários de vocês estavam no lugar dele aí um tempo atrás. É normal também. Antiga e a fase atual, porque o anticristo, na visão apocalíptica, é um advento do Império Romano com outra roupagem, com outro nome, com outras características, mas com a mesma filosofia, com o mesmo objetivo. O anticristo seria o que então? Um imperador romano? Mas não com o nome de imperador romano, mas com a mesma filosofia do imperador romano. O que é o imperador romano? relação. A gente já explicou perfeitamente aí, aqui esse livro explica certinho quem é o anticristo, como e porquê. A única forma, a única coisa que se enquadra na Bíblia, é a única maneira de entender. Né? Você lendo isso aqui e o anticristo. Aqui você vai ver que quem eles chamam de Satanás não é Satanás. E no anticristo, que está aqui no... não está aí embaixo, caramba. Cadê o anticristo? Que é novo o anticristo, não tem impresso ainda. Mas já está no site. Não tem aqui. Vai estar a prova de quem é que se enquadra nisso. Que é essa falsa Israel aí que domina o mundo. Tá montada na besta, não tá? A besta é Roma, que se tornou a Inglaterra, Estados Unidos, a coesão da moeda mundial. E quem que domina? A falsa Israel, com os Soros, Rothschilds, BlackRock, Vanguard, tudo da falsa Israel. Que é campeã de aborto, ateísmo, promiscuidade, odeia Jesus. Então esses que mataram Jesus, os fariseus, que fazem tudo que é de ruim, que financiam tudo que é de ruim, estão montados na besta, no poder mundial gentil, e controlam tudo sem ninguém ver. Tá na cara! Ele nega porque ele puxa saco dos caras. Exatamente, a relação. Você tá entendendo? É como se eu falasse assim, o tablet, hoje... O Apocalipse é contando a história de como que os romanos Ah, é. dominaram o povo ali. Agora o Dani sai. É o mesmo daquele mundo deles. Daquele mundo deles, só que... Mostrei esse livro aqui, agora o Dani sai da live agora. Não dá pra ver direito. Aqui, Bafomé. O Dani. Tá amarrado, fala. Ó, mas essas duas imagens são separadas, elas se encaixam, ó. O alfa e o ômega, ó. Ninguém tá além dele. Ele mergulhou no abismo para recuperar a chave e entregar para Deus. A estrela da manhã. É o Filho de Deus. Que foi na escuridão, que é o único que aguentaria. Tenta entender essa versão, pô. Falou, cachoeira. Como a gente que acredita na Bíblia como inspirada por Deus entende que tinha uma revelação divina, não foi o João que tirou da cabecinha dele? Ele contava aquela história que estava acontecendo, de maneira codificada, e mostrava profeticamente que essa história vai acontecer no futuro. Você entendeu? E que o anticristo virá no futuro, nos mesmos moldes do passado. Sabe aquela ideia do... Eu tenho um vídeo aí explicando isso aqui, respondendo o Rodrigo Silva, e provando como é a falsa Israel. É a única que se enquadra nos termos da besta, do anticristo montado na besta, a prostituta montada na besta, que retorna dominando, enganando e usando os cristãos. E tá óbvio, a falsa Israel odeia cristão e usa cristão, vive do dinheiro de cristão, dos países dos cristãos, humilhando Cristo, montado na besta, que é os Estados Unidos, com a coesão ocidental. Não tem outra forma, porque tinha que estar vivo desde aquela época, Israel estava. Tinha que ser aquele que negou, matou e saiu do meio deles, que foi Israel. Aqueles que se fragmentaram, se reuniram pelas sombras, né? Que não tem outro que... Quem que fez isso? E foi salvo por aquele que eles mataram. Eles mataram o Messias que intercederia por eles ainda assim. Aconteceu. Jesus salva Israel até hoje. O Jesus que eles mataram, que eles odeiam até hoje. A falsa Israel, né?
Então a Torá continua santa e sagrada. Mas o Talmud, por conta da perspectiva de rabinos pelo tempo, na reta se encurvando no vazio que é curvo, tentando fazer o certo, eles erraram, foram longe. E acreditaram nas próprias mentiras. Então hoje Israel é campeã de aborto, ateísmo, promiscuidade, financiadores da cultura woke que destroem o mundo, donos do dólar, e aí ficam pensando que é a Torá, que a culpa é do judeu, das tribos, de Deus e até do Messias. Sendo que o Messias foi antes. Reuniu as nações para proteger Israel, ainda que eles errassem tanto. Israel não existiria mais, eles seriam torturados hoje pelos seus inimigos, se não fosse a coesão de Cristo. Por mais que Israel odeie Cristo, Cristo os protege, os mantém vivos até hoje, e ninguém, em sã consciência, pode negar isso. Agora, se Cristo teve que ser chamado de Satanás por mergulhar na escuridão antes e mergulhar fundo para salvá-los depois, então tá bom. Se Cristo tem que ser chamado de Satanás por mergulhar e vencer os demônios nas trevas, recuperar a chave da escolha e devolver para Deus, então tá bom. Se Cristo teve que ser chamado de Satanás por abandonar Israel, que estava perdida no materialismo, e salvar todas as nações, trazendo a humildade de volta, inclusive no coração desses religiosos que descartam Deus com sua cabala hoje, então tá bom. Se a luz tem que ser chamada de traidora por mergulhar nas trevas, onde ela renasce, é pro brilho, é pro sol que ilumina os demais. Não foi por ego, não foi por interesse. Jesus poderia reinar falando fácil, fazendo simples. O Messias dominou o mundo várias vezes, como está provado aqui, né? Com a força, com a batalha. Mas deu no quê? Na mesma dor, no mesmo vazio. Só quando ele encarou o vazio naquela cruz é que a vitória veio e o abraçou. Ele tentou abraçar o mundo com todas as suas vitórias, mas só na sua derrota o mundo o abraçou. E Deus tem toda essa trajetória na sua memória, na sua história. Falava história et magister vitae, a história é a mestra da vida. Então a ideia é essa. O passado, vou falar do Hatton, o presente é a chave do passado, né? A profecia fala do contrário, o passado vai ser a chave do futuro, porque a história vai se repetir. Então a Apocalipse, a ideia é essa, é mostrar uma história que vai se repetir, mas vai culminar na intervenção de Deus. Tem um ar profético, então. Tem um ar profético. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. Só que o Rodrigo Silva vê tudo isso, entende tudo isso e puxa saco desses cabalistas talmudistas aí que odeiam Cristo, financiam a cultura woke. É isso que chateia, né? Mas fazer o quê?